É, meu camarada, a crise no Corinthians tá feio e teve discussão no jogo aberto com o Ronaldo defendendo o presidente Augusto Melo e todo mundo detonando a gestão do Corinthians. É um clube que está falido em vários setores. Então ele dá a cara a tapa, ele acaba tomando pancada aí. Trapalhões, versão 2024. Por isso que todo mundo que é corintiano sofre hoje. Você vai ver no vídeo de hoje a opinião dos comentaristas, o Neto falando sobre a diretoria do Timão e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto você vai encontrar camisetas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo com o melhor preço, frete grátis para todo o Brasil, e ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Ah, é claro, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica aqui e vai lá conhecer a loja do Rei do Manto. Apesar da crise que vive o Timão, hoje no jogo aberto, o Ronaldo saiu em defesa do Augusto Melo e o seu trabalho no Timão. E é uma pena, né, que o presidente ele vai para o combate, né? Ele colocou tanta gente do lado dele para tentar também fazer o planejamento, né? Porque ele sozinho ele não vai conseguir fazer o planejamento. Então ele dá a cara a tapa, ele acaba tomando pancada aí. E quem era para estar aí discutindo sobre o planejamento, que é o Fabinho Soldado, que é o tal de Caio, eles sumiram. Quer dizer, a torcida foi lá no CT e foi lá no Parque São Jorge e não acharam esses caras para bater de frente. Porque alguém tem que falar sobre o planejamento. Quem dá a canetada é o Augusto Melo, tá sozinho. Então é isso que vai acontecer. Agora, em termos de patrocínio, como você falou, espanta muitos, mas tá trazendo mais gente aí. Até que para meia, vai ter um patrocínio agora para meia também do Corinthians, que há muito tempo não tinha. Então vai entrar mais um patrocínio aí e é também trabalho do Augusto aí, porque os demais somem. Na hora da pressão, você vê quem é ali. Agora, eu não acho que a gente possa normalizar esse tipo de comportamento. O torcedor lá dentro, com o presidente do conselho, não me parece uma coisa normal no futebol, no esporte. Não concordo com isso, Capela. E no ano passado, Rei, teve presidente que almoçou com a torcida. Acho que o Denilson esqueceu, né? Mas espera aí, gente. Isso aí, né? vamos lá. Almoçar e invadir a sala é igualzinho. Eu tenho uma opinião um pouco mais radical em relação a isso aí. Eu tenho uma opinião um pouco mais radical. Lugar de torcedor não é em gabinete, não é dentro de CT, não é no Parque São Jorge ou no clube social, independentemente aí do clube, é na arquibancada. É na arquibancada. Isso aí é o reflexo da várzea se transformou o Esporte Clube Corinthians Paulista. Porque isso aí, nem em clube varziano, tô falando sério, isso acontece. Isso aí é pequeno pro tamanho do clube. Semana passada, o presidente do Corinthians, na sexta-feira, há uma semana, na calçada do Parque São Jorge, sendo cercado pelos torcedores. E os torcedores, eles acham que eles têm o direito de mandar no clube. Eles são contraditórios também, que eles falam que o Corinthians não tem dono, mas eles acham que eles mandam no clube. Eu acho assim, a gente percebe, Renata e amigos, a situação do Corinthians é calamitosa e você não consegue enxergar nada a não ser a contradição do seu presidente. Porque o presidente, nessa declaração curta que a gente colocou aí, ele tá falando que tem gente manipulando, gente atrapalhando, mas ele começou a gestão dele. Em 6 meses, como ele falou, acabou a farra. Vamos aumentar a capacidade do estádio, Gabigol. Ele criou toda essa expectativa que agora ele seria cobrado. E ele, quando veio ao jogo aberto neste ano, nós falamos exatamente isso pra ele. Você tá prometendo tanta coisa que se você não entregar pelo menos metade do que você promete, a casa vai cair. Porque o Corinthians, a repercussão ela é mundial, ela não é nacional. O que tá acontecendo com o Corinthians, infelizmente, é um clube que está falido em vários setores, principalmente na parte administrativa. Muito por culpa da péssima renovação e transparência que acabou com o clube e muito porque o Augusto Melo não está preparado para sentar na cadeira presidencial do Corinthians. Sgarbi. Para mim, o maior patrimônio de um clube é o torcedor. Isso é um fato. O torcedor tem direito de torcer, de cobrar, de questionar. Isso, para mim, não tem que nem ser discutido. Dessa forma, tá errado. Muito errado. O Augusto, para mim, mais uma vez, ele não mente quando ele fala que tem muita gente sabotando o Corinthians. Para mim, isso existe no Corinthians de uma forma extremamente radical hoje. Radical. Você vê tudo vaza no Corinthians. Todo mundo aproveita a onda pra destruir qualquer coisa. Exatamente. Esses caras torcem contra, gente. Os caras que estão do outro lado lá no Corinthians torcem contra. É um fato. O Augusto não mente quando ele fala isso. Ele tá passando por um momento muito difícil também por conta dele, por culpa dele, porque ele poderia ter tirado o pé. Gente, vamos com calma. A gente já falou muito isso daqui aqui. Ele poderia muito bem ter feito isso. Só que não, ele já vendeu, o nosso mundo aqui, a gente vai fazer X, Y, vamos 1 bilhão. Não é assim que funciona. O Augusto sabe muito bem que não é assim que funciona. Só que ele passa por um momento no Corinthians, depois de muitos anos de outra chapa, que os caras estão sabotando ele.
E é um fato. Só que você vê, concordo com o Capela, você vê o nível do Corinthians quando numa sala que deveria ser de trabalho, os torcedores da organizada, que tem direito de questionar, não dessa forma, estão lá na sala cobrando do cara. E o Augusto tem que abrir o celular dele para mostrar que tem uma proposta de patrocínio master. E se essa proposta não sai, é mais uma coisa que ele falou publicamente e ainda pior pro torcedor e que não se concretiza. Porque eu sempre penso assim, às vezes a gente fica tão empolgado com uma expectativa de negócio, de alguma coisa boa, aí você sai contando para todo mundo e depois não se realiza, você quebra a cara. E esse tipo de pessoa é comum e no futebol também. Não, e ele vendeu mais algumas promessas. A gente vai trazer 4 reforços aí, nível bom, para mudar o time. O Antônio já na entrevista já desmentiu ele. Falou, vamos com calma que eu não sei como vão ser esses reforços. Não é tudo que vocês estão esperando. Messi, Neymar, ele deu até os exemplos, né? Paquetá. Então Paquetá tá tudo errado no Corinthians. Tudo errado. Isso é um reflexo da situação atual do Corinthians. Infelizmente é triste ver um time do tamanho do Corinthians passando por isso. Porque quem sofre é o torcedor. Se ele tivesse sido transparente já lá naquele comecinho, porque vocês estão falando, ele teve aqui no Jogo Aberto, né? Na semana, no mês eu estava de férias. O presidente veio aqui, eu vi pela internet, pelo canal do Jogo Aberto no YouTube, a entrevista dele. Se naquela ocasião, Loirão, ele fala a verdade, a realidade que o Corinthians está... Na verdade, eu acho que ele nem sabia muito da realidade. Na verdade, ele estava muito empolgado naquele momento, então, não era nem... Ele saiu falando coisas que não aconteceram depois. Exatamente, aí, porque ele tem culpa até a página 2, né? Porque a gestão anterior, o que a gestão anterior fez com o Augusto é um negócio assim de louco. Eu fico imaginando o Duílio vendo esse tipo de imagem agora. O Duílio, não sei onde o Duílio tá. Se divertindo, né? Eu fico imaginando como é que o Duílio tá vendo o tal do corintiano, né? O Duílio fala que ele é o corintiano. Super. Vendo isso que a gente está mostrando agora. Porque o que os caras fizeram no passado com o Corinthians e tá estourando no Augusto, que tem culpa também, não estou isentando o Augusto, não, que tem culpa também, mas o que os caras fizeram e deixaram para ele, isso aí é um absurdo. O Everton, esses 6 meses de gestão Augusto, porque o Ronaldo dizia sempre aqui, cada vez que a gente cobrava, é no dia 2, calma, espera o dia 2, você falava isso toda hora, dezembro inteiro. E chegou o dia 2, vários dias 2 de meses diferentes, e pouca coisa mudou, aconteceu. E aí eu pergunto para você, Everton, como avaliar essa gestão? Não esquecendo a outra gestão, porque eu concordo, arrebentou mesmo o clube, só que agora a responsabilidade está nas mãos do Augusto e ele não parece estar tendo muitas ferramentas para resolver os problemas. Então, Renata, vamos lá, boa tarde a todos. Não dá para acabar o livro, né? Porque todo dia é um novo capítulo. Meu livro já está, sei lá, 215 mil páginas, não dá para acabar. Já falei do modus operandi, né? Da cópia fiel, que está sendo do que aconteceu no Cruzeiro aqui. Está caminhando, Renata, está caminhando, a passos largos. Aí, a gente já avaliou aqui, já destacou o que as direções anteriores cometeram. A gente já falou em outras oportunidades da relação promíscua e perigosa entre direções e facções, torcidas organizadas. Ah, mas é assim em todos os clubes. Não é não, senhor. Não é não, senhor. Vai ver se a Leila recebe alguém lá para dar explicação no Palmeiras. Só para citar um exemplo. Aí a gente tem que anotar, senão a gente acaba esquecendo. Já que você pediu uma análise da atual direção, trapalhões, né? Fez sucesso nos anos 80, 90, início dos anos 2000 e voltam hoje na direção do Corinthians. Perder o Lucas Veríssimo não foi coisa da direção anterior. A questão do Matias Rojas não foi coisa da direção anterior. Perder o Cássio, maior ídolo da história do clube, não foi da direção anterior. Não conseguir trabalhar a questão do Carlos Miguel não foi da direção anterior. Vamos lá, tem mais. Perder a patrocinadora da forma que perdeu, diante dos valores. E se tem alguma coisa errada, imoral ou ilegal na relação com a patrocinadora, então que não fizesse. Mas perder a patrocinadora não foi da gestão anterior. Lotar a base de atletas e isso ter causado a demissão do Danilo não foi da direção anterior. Veja bem, eu não estou isentando quem estava no cargo. Eu não estou dizendo que o Duílio é um probo, ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo que o Andrés não tem influência, que é ex-presidente. Não, ninguém está dizendo isso. Só que você pediu para analisar a atual gestão, Trapalhões, versão 2024, sabe? Dá para montar.
todo dia é um vexame, todo dia é uma esculhambação. Então, sinceramente, aí os caras não podem ficar com raiva. Ah, mas só o Corinthians vira notícia, mas nenhum clube hoje no mundo oferece tanto conteúdo. Quem também criticou a diretoria do Corinthians foi o Neto nos Donos da Bola, e meu amigo, ele não poupou ninguém, tá? Há quanto tempo já acontece isso? Há quanto tempo já tem a parada em relação àquilo que aconteceu na administração passada, da Tausa, de tudo aquilo, de todos os jogadores que foram contratados? Agora aí, ó, do Matias Rojas, 40 milhões. Como é que um clube como esse pode sobreviver? O clube sobrevive. Até que, por sinal, as pessoas amam o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Santos, Filipelli tá aí, grande Filipelli, né? A instituição fica. Agora, fazer isso com o Corinthians, sendo que foi contratado, os caras não pagaram nada, aí vem o Augusto, aí vem também o Rubão, aí dizem, olha, agora nós vamos fazer uma negociação, em 6 vezes nós vamos pagar os 6 milhões que a gente deve para vocês. Aí no primeira, aí o cara faz assim o contrato, ó, só para vocês saberem que os caras não estão nem aí com o Corinthians. Por isso que o Corinthians está desse jeito, né? É por isso que a vida do Corinthians é uma vida de inferno. Por isso que todo mundo que é corintiano sofre hoje, e aqueles que não são tiram sarro, e com razão. Porque quando você faz você já errou com o cara. São 40 milhões. Aí você deve 6 milhões pro rapaz, que não joga nada. Jogadorzinho medíocre. Mas ele tem o direito de reivindicar aquilo que foi acertado no contrato. Era 6 parcelas de 1 milhão. Né? 30 jogos, ele não fez um gol. Aí, Duílio, parabéns, Alessandro. Parabéns, vocês fizeram com o Corinthians. E o caos que o Andrés disse no programa do Benjamin Bach, tá aí o caos, tá aí que você já sabia que o caos ia estar. Vocês já sabiam que ia acontecer isso. Né? Vocês planejaram tudo, parece que é uma coincidência. Aí vem a diretoria nova, que vem com aquele discurso que não sei o quê, que tá tudo bem, que tá tudo bem. Aí vem o São Paulo, deve 900 milhões. São Paulo deve para CT. São Paulo deve para a sogra para sogra, me perdoe. Para ex-mulher do Daniel Alves, 4 milhões. Deve para o Rogério Ceni. Pô, deve para o Richarlison. Pô, o São Paulo tem dívida de 10 anos. O São Paulo deve 260 milhões para os bancos. O Corinthians deve 217 para 6 empresários. Como é que você pode emprestar dinheiro de empresário para o cara pagar sua folha salarial? Bom, como é que eu posso aqui vir fazer o programa e as pessoas que vieram trabalhar aqui estão sem receber o salário para cuidar da família? Olha o que vocês fizeram para o Corinthians. Vocês nunca mais na vida deveriam falar que são torcedores do Corinthians. Nunca mais na vida vocês deveriam pisar no estádio do Corinthians. Que, por sinal, vocês deram o estádio para o Corinthians, que o Corinthians não é do Corinthians. Vocês deram mármore para o Corinthians. Você vai fazer xixi lá no estádio, lá, pô, tem televisão para você olhar, que não foi paga. Pô, vocês colocaram elevadores. Vocês fizeram um estádio que não pode ter um show. Um show não pode ter. Vocês quase destruíram uma instituição. Aí vem a torcida, quer invadir. O que adianta? Mas vocês estão invadindo o lugar errado, né? Porque você sempre invade. O Parque São Jorge. Vocês têm que invadir quem fez coisa errada. Que diga-se de passagem, dá uma olhada, 40 milhões. Aí os caras vieram. Tem aí o Augusto Melo falando em relação ao Matias Rojas, porque mentira não tem perna curta. Não tá certo mentir desse jeito. Mas e aí, torcedor? Você acha que o trabalho que o Augusto Melo vem fazendo no Corinthians é suficiente para tirar o Timão da crise? Qual que é a sua opinião? Comenta aqui, quero saber o que você pensa.